Hoje, a Europa é tida como um continente majoritariamente cristão, mas nem sempre isso foi assim. O cristianismo surgiu no Oriente e, ao longo dos séculos, conquistou seu lugar no continente europeu, penetrando a história e a vida daqueles que estavam inseridos no período que conhecemos hoje como Idade Média. Para entendermos a relação entre o cotidiano das pessoas e o sagrado, precisamos compreender que, antes do cristianismo florescer em solo europeu, as pessoas de lá já possuíam suas próprias religiões. Desse modo, o cristianismo não iniciou tais relações, apenas se adaptou e contribuiu para as que já existiam. Também é necessário entender que as religiões sempre foram formadas pelas expressões culturais, tanto aquelas mais formais dos livros, como as mais descontraídas dos campos e tavernas. É sobre essas profundas relações e como elas se encontravam no final da Idade Média que iremos tratar a seguir. No século XIII, o cristianismo já saturava a vida das pessoas. Um dos efeitos disso é o sentimento de que o sagrado pedia para se fazer presente em todos os aspectos da vida. Um exemplo bastante claro disso é o frei germânico Henrique Suso. No seu dia a dia, o devoto, toda vez que iria comer uma maçã, a dividia em 4 partes iguais. A primeira parte ele oferecia a Deus Pai, a segunda a Deus Filho e a terceira ao Espírito Santo. Por fim, dedicava ao bebê Jesus e a comia com casca, pois era assim que os bebês as comiam na época. Mas, nos dias depois do Natal, Henrique não poderia dar uma fatia ao bebê Jesus, pois era apenas um recém-nascido e não poderia comer. Portanto, ele a oferecia à Virgem Maria e a retirava de suas refeições. Enquanto isso, nas bebidas, o frei bebia seu vinho em 5 goles, representando as 5 chagas de Cristo. Como a quinta chaga sangrou, Henrique tomava o quinto gole 2 vezes, uma para a chaga, outra para o sangramento. Essa transformação do dia a dia em algo sagrado não afetava apenas os clérigos. Até mesmo o anúncio de um torneio poderia soar como uma solenidade religiosa, como um registrado na França do século XV, que declarava: Ouçam, ouçam, honra e louvor é o maior perdão conferido pelas armas. Havia até quem dissesse que o Dia dos Bobos, nosso 1º de abril, estivesse tão cheio de liturgias religiosas quanto a festa da Imaculada Conceição. E essa presença exagerada da religião no dia a dia preocupava certas autoridades cristãs. Afinal, quando tudo se tornava sagrado, os fiéis desviavam sua devoção dos objetivos previstos pela Igreja Católica. Essa sacralização do cotidiano foi um evento que aconteceu naturalmente na vida da população. Com a Igreja anunciando suas cerimônias como uma forma de sentir o divino, as pessoas começaram a sentir a necessidade de experimentar esses mistérios em seu dia a dia, como uma forma de vivenciar os milagres prometidos pelos clérigos. As imagens religiosas foram uma parte muito importante desse processo. Através delas, era como se o sagrado fosse gravado diretamente no espírito das pessoas, de uma forma muito vívida. Assim, as imagens traziam o divino para mais perto do povo e o transformavam em algo que as pessoas pudessem sentir. Mas, às vezes, essa própria aproximação do mistério já o fazia perder sua aura mística e se tornar algo comum, ou seja, algo cotidiano. No fim, a sacralização do dia a dia e a vulgarização do sagrado eram apenas dois lados de uma mesma moeda. Quando os padres e bispos ficam espalhando essa sua ideia meio estranha de religião, toda solene, cheia de mistérios, o imaginário popular também faz sua mágica. Afinal, a cultura e a crença são coisas vivas e nada que diga respeito à mente humana vai se manter intocado sem mudanças. Então, tudo aquilo de tão elevado que a igreja traz, quando vem para o povo, se transforma em algo novo, algo vulgar. E com isso eu quero simplesmente dizer algo comum do nosso cotidiano, que só sou ofensivo para quem é todo cheio de cerimônia. Mas chega de falatório, tu quer um exemplo? Os clérigos falam que só Deus que pode fazer milagre, que os santos no máximo pedem para ele agir por nós. Bobagem,
O povo medieval sabia muito bem que era só tu olhar para uma estátua de São Cristóvão que o resto do dia tu já estava salvo de morte acidental. Da mesma forma, a gente sabe que se tu enterrar uma hóstia, o solo fica mais fértil. Lá antes do cristianismo, o costume era a gente enterrar os restos dos sacrifícios que a gente fazia para os deuses. Mas Jesus facilitou bastante o trabalho quando se sacrificou por nós, porque agora é só enterrar o pãozinho, né? Ah, e tu sabe que a própria missa tem suas qualidades mágicas também? É, o tempo que tu passa na missa, tu não envelhece. Eu mesmo tenho 30 anos, mas na verdade tenho 26, porque 4 foram só assistindo a missa. Os estudiosos da religião também condenavam as formas grosseiras de tratar o sagrado, como estátuas da Virgem Maria grávida, que tu podia abrir a barriga e tinha Jesus lá dentro. Ou então o texto francês do século XV, As 15 Alegrias do Casamento, que era uma paródia bastante obscena da vida dos casais, e que o próprio título já fazia referência à oração As 15 Alegrias de Maria. Mas voltando aos estudiosos, eles nem sempre estavam livres dos males que combatiam. Por exemplo, Jean Gerson, grande pensador católico do final do século XIV. Ele era um dos que mais criticavam a vulgarização do sagrado. Mas ele também se permitia algumas reflexões religiosas nem um pouco vulgares. Como, por exemplo, o quão duro ou líquido era o sêmen que gerou João Batista. Mas também tinham aqueles clérigos que aceitaram de braços abertos a vulgarização do sagrado. Acho que o melhor exemplo disso é a festa do asno, super popular na Idade Média. Nesse dia, levavam para missa um jumento vestindo a mitra, aquele chapéu do bispo, sabe? E esse burrico ele ficava a missa toda atrás do altar. E no final, ao invés de encerrar a missa bonitinho, falar amém e tudo mais, o padre imitava um burro. E o povo repetia. Depois disso, estava todo mundo liberado para farra e para encher a cara. A imaginação das pessoas tinha uma facilidade imensa de modelar as crenças cristãs. Sabe por quê? É que essas crenças trazidas pela Igreja Católica medieval nada mais eram do que um sistema de representações, que apesar de terem uma natureza mística e além da compreensão das pessoas, conseguiam dar um sentido ao seu universo. Então, sem entrar no mérito de essas crenças estarem ou não certas, elas se encaixam no que nós chamamos de mitologia. E o mito, por sua vez, é um velho conhecido do povo, uma força cultural que nos move há milênios. Sabe, um pouco engraçada essa nossa mania de querermos dividir tudo, como se as coisas fossem separadas e bem definidas. Nem sempre temos como traçar uma linha, a partir da qual algo termina e outro começa. Mesmo nossos saberes aqui das tavernas não podem ser realmente considerados contrários ao dos estudiosos dos livros, já que estão sempre acontecendo trocas entre as diferentes formas de cultura, tornando cada vez menos definidas as separações entre elas. E se a religião sempre fez parte da vida das pessoas, será que faz sentido tratarmos o sagrado e o cotidiano como mundos à parte? Bom, obrigado por nos ter acompanhado até aqui.